Paz do Senhor, meu querido, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em Estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus da Congregação da Boa Esperança, Parnamirim RM. Ele é pastoreado pelo pastor Gelgen Silva. Ele vai estar comigo hoje comentando essa lição. Não é isso, meu pastor? Muito bem. Boa tarde a todos, bom dia, né? Ou boa noite, não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, mas essa lição número 3 hoje, que é uma lição importantíssima, né? Não só para os cristãos, mas para todo aquele que deseja conhecer um pouco mais da palavra de Deus. É verdade, eu me chamo de irmão Salomão, nós vamos comentar a lição de número 3. Antes da gente comentar essa lição, eu peço aos irmãos que se inscrevam no canal, deixe seu like e comente a lição. Quando você deixa o likezinho de joinha, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim vai passando para outros e assim a palavra de Deus ela é proclamada aos 4 cantos da terra, ela vai longe, que é o objetivo desse canal, pregar a palavra do Senhor. Muito bem. A lição número 3 tem como tema a encarnação do Verbo. Vamos ler agora o textuário, que eu digo que é uma primeira base da lição, que diz assim, o textuário da lição, está lá em João, capítulo 1, versículo 14, que nos diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática é como se fosse um pequeno resumo da lição. Ela nos diz assim: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas, por isso a negação da sua historicidade não se sustenta. Eles negam a história de Jesus, essa negação não tem como base, não sustenta, porque a palavra de Deus ela é concreta, ela fala e realmente aconteceu. A leitura bíblica em classe, que é a segunda base da lição, ela está em 2 livros da lição, que ela está assim, está lá em 1 João, capítulo 1, do versículo número 1 ao versículo número 3, e o capítulo 4, do 1 ao 3. E 2 João, capítulo número 2 João 7, o versículo 7. É isso, meu pastor? 2 João, versículo 7. 2 João, Nossa, só tem um capítulo, né? É. Então, é a base da lição. Aqui foi tirado o estudo que a gente vai ver nessa aula. Muito bem. Dando início à introdução da palavra dessa lição, uma pequena introdução, a gente vai ver sobre... vamos começar essa apologética cristã no presente trimestre com o tema a encarnação de Jesus. Quer dizer, é uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico. A gente vai ver que ao longo da lição, vamos comentar um pouco sobre isso, que os 3 livros sinóticos, Mateus, Lucas e Marcos, ele vai mostrar Jesus na sua forma humanamente, a sua história todinha. Mas João já se preocupa em mostrar Jesus na sua deidade, como Deus. Então, os 4 se completam, né, meu pastor? Sim. Já mostra a forma humana de Jesus e a forma de Deus. João retrata muito bem sobre isso. E essa lição usa como base muito o Evangelho de João, que mostra que, a primeira coisa, e o Verbo se fez carne, já mostrando a sua deidade. Né, professor? Muito bem. Olha, essa lição, como o professor e mestre Salomão começou, né, iniciou, vai falar sobre a questão da apologética cristã com relação a defender e mostrar que Jesus, verdadeiramente, ele veio ao mundo, não é? Ele, como Deus, veio ao mundo e encarnou-se. Ou seja, ele teve um corpo humano, como nós. A gente observa que também, João, ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele, obviamente, para cumprir, viu, Salomão? Verdade. Para cumprir, não é, uma maior, né, dentro do planejamento de Deus, que é para que o homem viva eternamente com Deus, com o seu Criador, e o homem pecou lá no Éden, destituído da glória de Deus ficou, mas Deus não fez o homem para se perder, e obviamente era necessário que
houvesse uma redenção desse homem, e Deus enviou seu Filho ao mundo para que viesse e morresse morte de cruz. E essa lição nós estamos combatendo, quer dizer, apologeticamente, estamos defendendo que Jesus veio verdadeiramente em um corpo humano. Porque existem heresias, esse é o primeiro tópico, heresias que negam a corporeidade de Cristo. O que é a corporeidade de Cristo? Que ele tenha vindo à Terra em forma corpórea, em um corpo de um homem. E a primeira seita é o chamado docetismo. E a lição-chave, a palavra-chave dessa lição de hoje é docetismo. Então, aí o que é o docetismo? É a primeira pergunta, o que seria essa seita? Então a gente vê que o termo ele vem do grego dokel, não é? Que significa ter aparência. Observe que absurdo. Ele simplesmente diria que Jesus teria aparência de homem, mas não teve corpo. O docetismo ela é a mais antiga heresia da história da igreja, pois ela apareceu no século II e ficou século II e século III depois de Cristo. Né? É uma heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus verdadeiramente tenha tido um corpo físico humano. A sua humanidade, para eles, ou para essa seita, foi simplesmente uma aparência, ou seja, é como se Jesus fosse um fantasma. O segundo ponto, ele vai dizer o que os docetas ensinavam sobre Jesus. Ele faz aqui uma pergunta. O que eles ensinavam? O que eles passavam de conhecimento sobre essas figuras que ele tinha de Jesus? E é muito importante você entender que ao longo da história sempre vai aparecer alguém para ensinar coisas que não agradam ao Senhor, que está longe dos conceitos de Deus. Devemos estar atentos sobre isso. Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das Escrituras e contraria a palavra de Deus, que não é novidade. Quando se refere a seitas, eles contrariam o que a Bíblia ensina. Eles dizem, o que a Bíblia diz não, eles dizem sim. O que a Bíblia não diz, ele diz. Eles negam totalmente a palavra da Bíblia. E nosso enfoque desta palavra diz que a humanidade de Jesus como verdadeiro homem. Já Lucas descreve como o começo muito humano. Jesus teve parente, amigos, como Zacarias, Isabel, certo? José e Maria, vizinhos e primos, pastores, Simeão e Ana. Quer dizer, ele teve uma história, habitou realmente entre nós. Muitos viram, presenciaram, conviveu com Jesus. Isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Você vai encontrar lá em Lucas, capítulo 2, do versículo 40 e o versículo 52, ele diz assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. A Bíblia comprova a sua existência e diz que ele crescia normalmente, mas eles negavam e ainda negam até hoje, né, professor? Sim, observe que, pelo que o senhor falou aí, obviamente a Bíblia também não coaduna com isso. Jesus teve uma vida social. Normal, como normal. Todo... Vivia na comunidade dele ali, com os amigos, com os irmãos, não é? Sim. Propriamente, porque Jesus teve irmãos e irmãs. Sim. Com o seu pai, com a sua mãe. Jesus teve uma vida social normal. Agora, o que os principais docetas diziam sobre Jesus? A gente observa que 3 dos principais heresiarcas, eles negavam que Jesus Cristo tivesse vivido em carne, como a gente diz, em carne e osso, não é? Com o corpo humano. Um deles era Cerinto. Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo.
não é? Ele negava e dizia que simplesmente tinha sido um fantasma. Ele foi contemporâneo do apóstolo João, lá em Éfeso. O outro também, o Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, e também não teve forma e não teve corpo, e simplesmente foi visto de forma humana em mera aparência. Como às vezes a gente diz, parecia humano, apareceu e desapareceu, é como se fosse um fantasma, como se fosse, por exemplo, alguma aparição de um anjo, apareceu e desapareceu, e não foi bem isso. Jesus verdadeiramente, ele viveu entre nós, né? Então, um outro também, doceta, chamado Marcião. Esse é outro elisiarca que negava ser Cristo verdadeiro humano, mas, quanto ao seu corpo, não se sabe se a opinião dele era apenas dizer que ele era uma aparência ou uma substância etérea, não é? Ou etérea, e, no entanto, a Bíblia ela declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo o lugar, e esse lugar foi Belém da Judéia, conforme está escrito em Mateus, no capítulo 2, versículo 1, e Lucas 2 e 11, que também é a época em que Jesus nasceu. No reinado estava César Augusto, imperador romano, e isso faz parte não só da história bíblica, mas da história humana, da história da humanidade, não é? A Bíblia também fala sobre o corpo físico de Jesus. Você pode, inclusive, conferir na sua Bíblia aí, lá em João, no capítulo 2, versículo 21. Então, esse seria esse terceiro tópico, né? O terceiro subtópico do primeiro tópico, que fala sobre heresias que negam a corporeidade de Cristo. E a sinopse, ou a conclusão desse primeiro tópico, diz que Jesus, mesmo sendo Deus, tornou-se homem e desenvolveu-se física, intelectual e espiritualmente. Amém, que maravilha, né? A gente conhecer essas pessoas que negavam a existência de Jesus, que veio em corpo. Mas os apóstolos, de segundo tópico da lição, tem como tema a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Quando os apóstolos vão afirmar que Jesus veio em corpo. Primeiro ponto vai dizer o que era desde o princípio. Em João, capítulo 1, versículo número 1, desde o princípio, não tem como negar isso. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Olha como João aqui é taxativo em dizer, afirmar que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então não tem como ser uma utopia, uma história contada à roda da mesa, não. Foi a palavra de Deus que foi escrita para nós. Diz assim a lição que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. A gente falou no início, os três sinóticos, ele apresenta Jesus no seu aspecto humano, humanamente falando. Já João, ele reforça o aspecto divino. E os três evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João revela interiormente. Quer dizer, pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. Ele interpreta Jesus assim, claramente. A expressão que era desde o princípio, quer dizer, é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma que na introdução do evangelho, ele vê o seu nome desde o princípio. Não se contenta em apenas com isso. Quer dizer, mas apresenta detalhes importantes que o Verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida, ele afirma em algumas, e habitou entre nós. Quer dizer, ele já não deixa dúvida. E o Verbo se fez carne, ele habitou, ele conviveu entre nós, ele viveu aqui entre nós. É uma afirmação que João retrata muito bem sobre isso.
certo? Então não tem como fugir disso aí, mas também foi visto por muitas pessoas. Olha o que ele diz aqui no texto que João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Não é isso, meu pastor? Que maravilha, então, né? É uma maravilha. Então, a gente observa o seguinte, veja só, nós estamos defendendo, né? Que Jesus verdadeiramente veio em corpo, a corporificação, e, obviamente, rejeitando, né, as heresias que falam exatamente o contrário. Mas, olha, essa questão de alguém colocar fatos que não condizem com a verdade, isso já é de muito tempo. Observe que na época de Jesus já existia isso. E hoje você que acompanha o mundo, o Brasil principalmente, você vê que muita gente distorce os fatos. O que está acontecendo no país hoje? Muitos mentirosos aí falando mentiras para o povo. Então, alguns acreditam. Então, naquela época, muitas pessoas também acreditavam nessas mentiras, nessas heresias. Então, da mesma forma, como a gente está falando de forma espiritual, em termos do cristianismo, hoje também, no mundo e no Brasil, se fala mentira e muita gente acredita, infelizmente. Mas o caso da corporificação de Jesus, a gente vê que foi reafirmado pelos apóstolos. A reafirmação apostólica de que verdadeiramente Jesus veio em carne e habitou entre nós. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho. O que vimos, ele diz, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e diz ainda, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso pode até parecer uma redundância. Quando ele diz, vimos com os nossos olhos, parece até uma cacofonia, não é? Mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus Cristo veio em carne ao mundo e que pode, na época, ser tocado por aqueles que conviveram com ele, né? Inclusive pessoas que foram saradas, que tinham de enfermidades, que tocaram não só nele, mas tocaram tão somente na orla de suas vestes e ficaram sarados, né? Então veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados. O que está dizendo lá, pastor? Olha o que diz, ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, era Pôncio Pilato quem comandava, quem mandava, quem governava, né? Quem dizia o que um malfeitor ou outro passaria, padeceria. Foi Pôncio Pilato. Então, ele padeceu nas mãos de Pôncio Pilato, de um personagem da história. Que história? A história da humanidade. Logo, o Senhor Jesus só pode ser alguém também que viveu e que fez parte da história. Amém. O terceiro ponto, ainda do segundo tópico da lição, tem como tema a crença herética. Ele vai aqui para a gente entender melhor. Ele usa como base 1 João, capítulo 4, o versículo 2 e o versículo 3. Eu vou ler para os irmãos. Diz assim, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Olha só o que não confessa. Versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Todo aquele confessou que Cristo vem em carne, esse tem o Espírito Santo de Deus. Ele, quando nega, não tem o Espírito Santo, já é o espírito do anticristo. Verdade. Essa crença herética diz assim, que João viveu nos últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto. O Doceta, os escritos do apóstolo João, o Evangelho e as três epístolas,
e o livro do Apocalipse foram produzidos na última década do primeiro século. Nessa época, o Docetismo já se difundia entre os cristãos, que já estava no meio dos cristãos. Esse ensinamento dos docetas já estava no meio do cristianismo, já permeava ali na mente de alguns, e iam passando uns para os outros, quer dizer, negando a existência que Cristo veio em carne, e curou tantos e muitos, certo? Diz aqui, nessa época o dissentismo já se difundia entre os cristãos, por isso o apóstolo esclarece de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. O versículo 1 João 4, 3, negou, não é de Deus. Então ele está dizendo que se no meio da igreja, se tiver alguém dizendo que Cristo não veio em carne, esse não é de Deus, não é de Deus. Ele não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. E ele é sim um espírito do anticristo no meio da igreja. Ah, pode. Existe o trigo e o joio no meio da igreja. Vai chegar um dia que Deus vai dizer basta, só quem vai separar é Deus, que vai separar esse. Vai levar os santos que têm o seu nome escrito no livro da vida. Ele é que pode, que conhece, pode separar. Olha, veja só a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu, e se não morreu também, não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. A esperança da nossa salvação está firmada na ressurreição de Cristo. Se a gente nega que Cristo não veio em carne, e as pessoas negam isso aí, então se ele não veio em carne, ele não morreu, e não houve salvação, ele não ressuscitou, então a nossa fé é em vão. O cristianismo simplesmente desaparece se Cristo não veio em carne e não morreu na cruz, ele não ressuscitou. Olha só o veneno, né, pastor? O veneno que é o docetismo dentro da igreja. Só que hoje ele está com outras roupagens, estão diferentes, não estão bem explícito, não aparece. E às vezes muitas das pessoas têm a oportunidade nos púlpitos, tá cantando um hino, mas tem esses pensamentos que vai ali difundido no meio da igreja. É preciso identificá-los, certo? Conhecer essas pessoas para que não tenha oportunidade de pregar, de ensinar, de estar ministrando no meio da igreja. Então diz aqui, por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Os expondo da tal crença são chamados de enganadores. Lá em 2 João, o versículo número 7. Enganadores. Olha o que é que diz. Ele diz aqui, está na leitura, porque já muitos enganadores entrarão no mundo, e os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é enganador e o anticristo, ou o espírito do anticristo. O resumo desse segundo tópico diz assim: os evangelhos sinóticos apresentam Jesus ressaltando os seus aspectos humanos, ao passo que o Evangelho de João revela o seu aspecto divino. Muito bem, a gente observa, amados irmãos, e vocês que estão assistindo essa aula aí pela internet, que o docetismo foi uma escola, que influenciou muita gente, e influenciou dentro da igreja. E hoje, obviamente, como bem colocou o professor Salomão, ainda hoje atua no meio da igreja através de algumas pessoas que, como a gente sabe que existe o trigo e o joio, existe a ovelha e o bode, Então esses são aqueles que muitas vezes visam influenciar a igreja de uma maneira negativa, tentando tirar dos cristãos verdadeiramente a sua fé. Mas hoje, como é que essas heresias se revelam? Primeiro, quanto ao nascimento virginal de Jesus, como é que elas aparecem hoje? Então, ainda existem movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus. Quem, por exemplo, pastor? Os mormons, a tal igreja da unificação, elas ensinam que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. Então, negar a concepção e nascimento virginal
de Jesus é uma das marcas desses movimentos, que são seitas, na realidade, consideradas por nós. Não é? Então, é um ensino moderno de Cerinto, um dos lá do segundo e terceiro século depois de Jesus. Então, é um ensino moderno de Cerinto e de seus seguidores. Mas a Bíblia, ela anuncia de antemão a concepção virginal de Jesus Cristo desde o Antigo Testamento, desde lá, 700 anos, lá com o profeta Isaías. Né? Isaías. Então, a gente observa... Aqui, ó. A gente... Diga. Aqui o Isaías, o texto. Vamos ver o texto. O texto diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel. E veja só, o que significa Emanuel? É o Deus que antes só estava no céu, ele vai estar conosco agora. Emanuel, Deus conosco, ele vai se humanizar, aleluia, e viverá entre nós. Então, queridos, Jesus verdadeiramente veio, não é? Veio à terra, corporificado, habitou entre nós e morreu morte de cruz, mas ressuscitou, né? Ressuscitou. No Novo Testamento mostra que Jesus foi gerado pelo poder do Espírito Santo. E o anjo Gabriel, ele disse a Maria, conforme Lucas, o apóstolo Lucas escreveu, lá no capítulo 1, versículo 35, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então, isso, obviamente, aos olhos dos homens, é algo difícil, né? Algo impossível. Mas haveria alguma coisa difícil a Deus? Não, obviamente que não. Então, hoje, eu creio que hoje, aqueles que têm um pouquinho de conhecimento de tecnologia, sabem que isso para Deus não é nada. Mas que muitos conhecimentos científicos que nós temos hoje, para essa época do Antigo Testamento, seria também como se fosse uma mágica, né? Você, por exemplo, hoje está fazendo essa aula. Nós estamos aqui em Boa Esperança, aqui em Parnamirim, e essa aula está chegando a todos os recantos do planeta Terra. Então, quem falasse isso nessa época, aí dizia que a gente estava podia até ser levado à fogueira, viu? Então, obviamente que aquele que tem o discernimento do Espírito Santo sabe que é muito mais inteligível e racional a gente entender, né, o que Deus faz quando ele diz a Maria que descerá sobre ela o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo cobriria ela, né, e ela geraria aquele que não seria, que é o Salvador da humanidade. Amém. O segundo ponto do terceiro tópico, a gente está vendo que como essas heresias se revelam hoje, na visão de hoje, certo? Ele diz assim, o segundo ponto, quanto à morte e à ressurreição de Cristo. Ele vai falar sobre como é que eles falam sobre a morte e a ressurreição de Cristo. O Elisiarca, gnóstico do Egito, o Basílides, negava a crucificação de Cristo, dizia que Simão, o Cirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado e que o populacho o tomou por Jesus. Olha só o absurdo, né? Um absurdo. É coisa assim só para pessoas que, obviamente, brincando, uma brincadeira, né? Que tivesse tão somente o tique e o teco, entendesse um negócio desse, quer dizer, aceitasse algo disso. A população, quando Jesus foi crucificado, seguia, vamos dizer assim, houve um cortejo, ele saindo ali depois que foi chicoteado, que foi esbofeteado, né, que foi colocado uma cruz para que ele levasse, ele foi levado até o Calvário. Né? Ele levando a cruz, obviamente que em um determinado momento, esse Simão Cirineu, ele ajudou Jesus a levar por uma parte. Seria... Mas não ele ser crucificado no lugar de Jesus.
Um absurdo tremendo. Seria um caso de um cinema aí, de uma produção assim, cinematográfica imensa, né? Eles aqui, que assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. Ele só viu de longe, e o sósia lá para morrer no lugar dele. Vai, fica no meu lugar aí mesmo, vou estar aqui só olhando. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, a sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Ele dá até aqui aonde há o Corão 4:157, seria a página. Nas notas explicativas do rodapé, nas edições do Alcorão, eles afirmam que o sósia de Jesus foi levado à cruz. Isso parece que a ideia do Basílides, essa doutrina contraria todo pensamento bíblico, vai tudo em contra. Essa produção que fizeram aqui, eles criaram tanto uma utopia que, meu Deus do céu, teria que ter, eu acho que a tecnologia atual do IA, inteligência artificial, mudar o rosto assim, fazer um holograma com um rosto diferente, e essa pessoa ir no lugar de Jesus e morrer no lugar dele. É um absurdo por cima de um absurdo. Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Isso é uma prova concreta que a Bíblia ela fala muito bem sobre isso. Aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo número 3, 15, 3 e 4, diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Prova concreta. E quanto à morte e à ressurreição, não tem como alguém inventar ou maquiar uma coisa. Aconteceu exatamente como a Bíblia preveu e foi profetizado, né, irmão pastor? Muito bem. Então, além disso, a gente vê que nós estamos em que era? Nós estamos hoje no ano 2025, depois de Cristo. Depois de Cristo. Né? Então, até o nosso calendário confirma que ele veio ao mundo. Não é? Então, a confirmação histórica. A gente observa que a confirmação bíblica, o que a Bíblia diz, e histórica, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, é fato incontestável. Porque da mesma forma que existiram, viu, Salomão? Sim. Esses elisiarca, não é? Ou esses que falavam heresias e mentiras, porque heresia é mentira, é fato contrário e sem fundamento aquilo que a Bíblia diz. Existiam também as pessoas de bem, os historiadores da época. Por exemplo, um dos grandes historiadores que a Bíblia inclusive fala é Flávio Joséfo. É um historiador judeu que viveu entre o ano 37 e o ano 100 depois de Cristo. Observe o que ele diz, o que Flávio Joséfo diz em sua história. Né? Ele disse, acusaram-no perante Pilatos e este ordenou que o crucificassem. Então, o que havia amado durante a sua vida, não abandonaram durante a sua morte. Observe que Flávio Joséfo, ele faz aqui duas afirmações. Primeiro ele diz, acusaram-no perante Pilatos. E que esse quem? Pilatos, ordenou que Jesus fosse crucificado. Aí ele faz uma outra afirmação, diz, e aqueles que o haviam amado durante a vida que ele teve aqui na terra, não o abandonaram depois de sua morte. É tanto que chegou até nós hoje, quem foi Jesus, quem é Jesus, o que ele veio fazer e o que ele tem feito pela humanidade. Já o outro historiador, o historiador romano Tácito, que viveu entre 55 a 117 depois de Cristo, ele escreveu, aquele de quem levavam o nome, Cristo, foi executado no reino de Tibério pelo procurador
Pôncio Pilatos. Quer dizer, então, pessoas sérias, não é? Que buscaram trazer até nós a história e os fatos daquela época. Então, a Bíblia, ela declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com inúmeras e muitas infalíveis provas, conforme Atos 1 e 3. Observe que Jesus não ficou só uma hora depois que ressuscitou. Um dia, não, senhor. Uma semana, não. Um mês, não. Ele ficou durante 40 dias ainda no meio da humanidade para depois ascender aos céus. Glória. Amém. O resumo, a sinopse. Sim. A sinopse, então, fazendo a conclusão, né, desta lição, nós vamos ver que as expressões, o verbo se fez carne e Jesus veio em carne, significam uma resposta a esses docetas, né? Os evangelhos, eles revelam vários atributos característicos de Jesus como ser humano. A gente mostra que ele foi revestido do corpo físico porque o pecado, ele entrou no mundo por um homem e pela justiça de Deus tinha que ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, como diz a palavra, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Então, queridos, Jesus verdadeiramente era o Verbo se fez carne, habitou entre nós, morreu morte de cruz, mas ressuscitou e está à direita de Deus Pai, aguardando o dia em que ele virá às nuvens buscar a sua igreja, o povo santo, para estar com ele para sempre. E um dia nós vamos encontrar com ele lá na glória. Nós vamos ver as marcas da sua mão, que foi ultrapassada pelo cravo. Nós vamos ver a marca aqui à sua direita, que a lança ultrapassou, os seus pés marcados pelos cravos, e ultrapassou e derramou o seu sangue precioso para nos salvar. A quem possa aparecer, ou as pessoas que apareçam para dizer que isso não existe, foi uma história. Todo dia, todo joelho vai estar de frente para ele e vai ver essas marcas e vai chorar lágrimas de sangue por ter negado ele, não ter buscado a Cristo Jesus. Salvação está em Cristo Jesus, só nele. Então, para que você procure uma igreja, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. E concluindo essa lição, já te chamo para a próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Jesus é real. Ele é vivo e está vivo, e aguardando um posicionamento seu para que você também tenha direito à vida eterna ao lado dele. Amém.